onde estão as nossas raízes. Pensar em identidade cultural, pensar no fortalecimento de identidades, é justamente buscar de onde partem essas nossas raízes. E a ideia desse momento é justamente pensar de onde vem essa identidade cultural de Vitória da Conquista. Para isso, eu trabalhei um pouco nessa instalação para que a gente possa trazer algumas imagens vinculadas com essa nossa trajetória. E aí eu gostaria de começar essa nossa discussão com uma frase que ela é muito comum, de uma certa forma, que representa um pouco uma parcela da comunidade de Vitória da Conquista, que é justamente a Suíça baiana. Então, por causa da temperatura e principalmente pelas características físicas de uma parcela dessa comunidade, ela é representada então como essa Suíça baiana. Mas na verdade, buscando as origens que fazem com que essa cidade ela possa emergir e estar hoje como sendo a terceira maior cidade da Bahia, é justamente buscar novamente essas nossas raízes. E aí, nessa busca, essa é uma imagem da cidade, do início da cidade, e aí para a gente pensar a localização geográfica de Conquista e como isso interfere no seu processo, Vitória da Conquista está no finalzinho da Chapada Diamantina. E por causa disso, dessa sua localização, se esperava que aqui também poderia ter diamantes. E aí começaram a vir as primeiras expedições, os primeiros bandeirantes que trabalham com isso, né? E aí José Gonçalves da Costa foi um bandeirante bem importante, né, que era dono dessa área toda. Ele vem para a Conquista para tentar achar esses diamantes. Mas ele se depara então com a população já presente nessa região, de índios. Então nós tínhamos várias tribos aqui presentes, entre elas a tribo Mongonhós, que já estavam presentes nessa região. E principalmente por causa da forma, da ligação que os indígenas têm com a terra, todo esse processo de extração, ela é sempre um pouco conflitante entre esses desbravadores e o povo que mora aí, que tem uma ligação, e nós vimos muito a questão dos mitos, né? Essa ligação desse mito de origem, onde a natureza ela tem uma importância muito grande nisso, sobre esse processo de estratificação, de extração desse material. E aí o que acontece logo nesse início é uma dificuldade de relação entre esses bandeirantes e as pessoas que estavam vindo para procurar esses diamantes e os índios que estavam aqui. Nesse ambiente, então foi decidido que era melhor a eliminação desses índios da região. E aí foi feito um grande almoço, uma grande confraternização. A ideia era uma confraternização para os índios nessa região que hoje é a nossa praça central da cidade de Vitória da Conquista. Foi oferecido um grande banquete para os índios. Só que esse banquete ele estava envenenado. E aí os índios, quando comeram, muitos morreram ou passaram muito mal e que, enfim, acabou conseguindo eliminar essa comunidade indígena presente nessa região. E por causa disso, por causa dessa vitória, foi construída a nossa catedral, que fica bem na frente desse ambiente, desse local, né? E que virou a nossa principal praça. Então a história de Conquista ela se inicia com um banquete, mas que traz consequências para essa nossa identidade que nós temos hoje, né? Os índios eles acabaram, os que sobreviveram, saindo daqui dessa nossa região, né? Essa história e esse resgate de nossa identidade cultural, ela já foi
foco de trabalhos de artistas da região. Então, Marcelo Benigno, ele depois vinculado com a UESB, que é a Universidade Estadual de Vitória da Conquista, depois desse levantamento etnográfico sobre essas histórias do início da cidade de Conquista, ele monta com vários artistas da região, em 98, o Alto da Conquista, que representava justamente essa luta dos índios pela questão da terra e todo esse banquete que foi oferecido. Essa apresentação, esse espetáculo aconteceu em Vitória da Conquista e foi também apresentado em outras cidades próximas, como Poções, Salvador também. Esse espetáculo foi. E essas fotografias, elas estão justamente representando esse espetáculo que traz esse resgate da história da origem de Conquista, né? E com muitos artistas da região. E aí a questão, isso em 98, faz quando a gente vem até hoje, por onde andam os índios daqui, dessa região, né? A cidade pensando em resgatar a identidade indígena, né, e o lugar dos índios nesse processo de construção da cidade de Vitória da Conquista, tem no seu centro um monumento em homenagem a esses índios, né, que é representado pela estrutura de um arco e flecha, né, ele é bem no centro da cidade, e que ele então traz esse resgate dessa identidade. E aí a gente continua a pensar de onde andam esses índios, né? Por causa desse período de conflito, essa identidade indígena, ela foi durante muito tempo deixada um pouco de lado. As pessoas que sobreviveram aqui, elas não falavam sobre que eram índios ou não, né? E uma dessas figuras hoje em Conquista que é muito importante é Gilvandro Oliveira, que a princípio ele descobre as suas raízes com um pouco mais velho, né? Justamente por esconder, para a família esconder, tentando proteger os seus membros, né, de possíveis preconceitos. Mas ele, quando ele identifica essa raiz indígena, ele assume essa identidade e buscando valorizar esse universo. E que vem então todo o trabalho dele. Então ele trabalha com esculturas, e aí ele vem representando o seu povo nas esculturas dele. Ele trabalha muito dando oficinas para outros jovens de comunidades da periferia, para fortalecer essa identidade cultural, né, através das esculturas. Uma delas está aqui. Então essa escultura é de Gilvandro, é um homem com características bem indígenas, que é justamente o trabalho dele nesse resgate e de valorização da identidade própria dele, né? Mas não foi apenas da contribuição indígena que Conquista ela é erguida, né? E aí a gente começa então a pensar como em toda a parte do Brasil a participação dos negros nesse processo. E aqui então é um trabalho realizado em 2011 que fez um levantamento dos quilombos daqui da cidade de Vitória da Conquista. Então esse mapa aqui ele está representando Conquista, né? Aqui na pontinha é justamente os limites da cidade, e toda essa área mais escura representa a abrangência da cidade. A cidade ela é um grande polo para que outras cidades próximas acabam vindo e tendo seu apoio em Vitória da Conquista. Então aqui são os limites da cidade, né? Eu estou ampliando essa parte de cá. Esse triângulozinho aqui é a sede da cidade, e todas essas outras pontos, essas outras regiões, dentro ainda dos limites de Conquista, são as regiões de quilombo, e que representam, registradas, e que representam e fortalecem a cultura negra da nossa cidade, né? Esse outro mapa daqui é uma representação de um deles, desse quilombo aqui,
que é corta-lote, e aí mostrando geograficamente a distribuição da organização social dessa comunidade. E aí tem os pontos das casas, os pontos onde tem bar, onde tem campo de futebol, a igreja, escola, o mercado e principalmente aí muitas casas de farinha. Os quilombos, eles estão também vinculados com essa ligação da terra muito forte e com a agricultura, e eles acabam tendo, então, na agricultura o seu principal fonte de renda. E aí eles trabalham muito com a mandioca e com a produção de farinha. E a farinha que é produzida nessa região é vendida em Conquista, na cidade e em todo a região, né? Então eles acabam tendo esses locais de casa de farinha presentes também, né? Trazendo essa identidade, essa representação negra para a comunidade de Conquista. E aí nesse artigo também que fala, o título do artigo é Inquéritos da Saúde na Comunidade Quilombola de Vitória da Conquista no Brasil, né? Aspectos metodológicos e análise descritiva dessas comunidades. E aqui então tem as comunidades todas presentes e o número de adultos, de crianças. Então nós temos em torno, nessas comunidades, isso em 2011, 943 adultos, 139 crianças pertencentes a essas comunidades. E aí eu trouxe para a nossa representação e a nossa instalação imagens dessas comunidades, né, ou da população dessa comunidade. Essa primeira está vinculada com as mulheres e as crianças presentes no Quilombo de Boqueirão. Esse núcleo familiar, ele é do Quilombo Corta-Lote, que foi aquele que tem um mapa na sua distribuição geográfica das famílias e de como elas são organizadas. Aqui com uma representação bem forte dos negros, né, nessa questão do Quilombo Maria da Clemência, né, então as mulheres e os homens e as suas características aí presentes. E aqui é uma vista aérea de um outro quilombo, que é justamente a Lagoa de Melquíades, que tem também um vídeo falando sobre essa comunidade conquistense, né, essa comunidade quilombola, e que todos esses quilombos eles acabam trazendo também uma identidade cultural muito forte para a região. Então a presença desses quilombos e a possibilidade dessas trocas, ela é extremamente forte. E aí eu volto justamente a perguntar onde estão as nossas raízes e pensar novamente quem está sendo representado quando a gente se refere à Conquista com a cidade com a Suíça baiana. Quem geralmente ele está representando? E isso é extremamente importante para um povo, justamente, e aí eu quero finalizar essa nossa discussão trazendo essa imagem, porque é importante nós valorizarmos essas nossas raízes culturais para que a gente consiga nos fortalecer individualmente e nos fortalecer culturalmente, socialmente. Assim nós conseguimos lidar melhor com as nossas diferenças, né? Valorizar o que é nosso e lidar muito melhor com as nossas diferenças. Nós somos uma cidade que tem na sua base estrutural os negros, os índios, os brancos, e ela não pode ser representada apenas por uma parcela dessa população. A voz para todas essas populações, elas são extremamente importantes.